Muito bem, ele acabou de chegar de Meca, é a segunda vez que ele visita a Meca e logo eu acompanhei toda a viagem, né, pelos históricos do Facebook e eu fiquei encantado, eu fui viajando, eu fui transportado com ele para lá e eu falei, assim que ele chegar eu quero ter o prazer de recebê-lo mais uma vez aqui no nosso programa e eu recebo hoje aqui ao vivo o Gerard. Tudo bem, Gerard? Tá charmoso, tá bonito, com novo corte de cabelo, olha só. Para nós leigos, a gente acha que é um corte de cabelo novo, mas tudo por causa da religião. Sim. Tem um significado. Boa noite, Arnaldo, obrigado pelo convite, como sempre, muito prestativo. Boa noite aos telespectadores. Um dos rituais que eu fiz pela segunda vez chama Umra, uma peregrinação fora de época, e no final nós raspamos o cabelo lá. Mas é obrigado a raspar o cabelo? Na realidade, sim, ou você corta ou você raspa. E por que tem que fazer isso? Porque a peregrinação, seja ela a obrigatória, que é o Hajj, que tem um momento específico, ou essa que eu fiz, que é qualquer dia do ano, essa peregrinação, ela é para as pessoas verem o que vai ser o dia do juízo final. E ali você coloca 2 panos brancos, que simboliza a sua mortalha, e você desapega de todo qualquer materialismo. Então, raspar o cabelo, nós estamos desapegando a qualquer vaidade, a qualquer ato que vincule eu a essa vida. Então, eu estou especialmente ali voltado a Deus Altíssimo Seja. Gerard, quem às vezes não sabe, vamos começar do começo rapidinho. Você é muçulmano. Sim. O que é ser muçulmano? Ser muçulmano nada mais é que ser uma pessoa submissa, única e exclusivamente a Deus. Esse é o conceito de muçulmano. É uma religião. Sim, o Islã é uma religião e todo muçulmano é aquele que pratica o Islã como religião. Então, muçulmano e Islã são palavras sinônimas que levam à submissão a Deus. E o lugar onde vocês se encontram para oração, para meditação, para um encontro, é a mesquita? Sim, ou mesquitas ou mussalas, que são casas que são colocadas como mesquitas. Aqui em Barretos tem mesquita. A segunda do Brasil. A segunda, preste atenção nesse detalhe. Toda vez que o Gerard vem aqui, eu gosto de falar isso, é motivo de orgulho para nós. Sim. A segunda mesquita do Brasil é aqui em Barretos. Foi construída aqui. Foi construída aqui. Isso. E todo mundo sabe onde fica a mesquita, né? E tem aquele ritual que de manhã... O chamamento. O chamamento. Isso. 5 vezes por dia. Nós não colocamos na madrugada, mas nas outras 4 orações nós colocamos. Para não atrapalhar a vizinhança, aquela coisa toda. Isso. E o que se fala nessa gravação? Deus é maior, não há divindades além de Deus, venha para a oração, venha para a vitória, não há divindades além de Deus. Em resumo é isso. E ao contrário de que muita gente pensa, né? Eu mesmo, quando não conhecia você, eu passava ali em frente e falava, nossa, é uma coisa que eu não posso entrar aí. Pode entrar. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. O Islã ele foi revelado para toda a humanidade. Não existe uma distinção, seja de raça, etnia, cor. As pessoas são livres para conhecer. Se nós não conhecermos a Deus, nós não adoramos a Ele. Cada religião tem um particular, né? Aí quem muda para o espiritismo diz, eu encontrei no espiritismo respostas que eu não encontrei na católica. Quem era católico e se tornou evangélico, mesma coisa. Não, foi na igreja evangélica que eu tive força para crescer na vida e tal. O que você me convenceria, né, a me tornar um muçulmano? Na realidade, nós não convencemos ninguém. Nós damos o exemplo. Através do exemplo, seguir, a pessoa é livre. No Alcorão diz que não há submissão quanto à religião, não há obrigatoriedade. Muitas pessoas falam que muçulmanos obrigam cristãos, matam cristãos, são terroristas, tudo etc. Lenda. Tudo lenda, não está no Alcorão. Por exemplo, hoje, depois dessa entrevista, eu quero me tornar um muçulmano. Qual o primeiro passo? O primeiro passo é você ter conhecimento. Você eu não saber... posso, não é uma moda. Não é uma moda, porque o Islã é um código de vida. Que legal, achei bacana o jeito que o Gerard vive, aliás, é um estilo de vida admirável mesmo. Mas eu não posso falar assim, eu virei muçulmano.
Por quê? Não, porque eu entrevistei o Gerard, me apaixonei e amanhã eu vou virar muçulmano. Não. Nós aconselhamos, muitas pessoas vislumbram roupas, vislumbram algo no árabe que não tem nada a ver também, porque nós rezamos na língua árabe, mas o Islã é um código de vida. Então, eu não pratico o Islã apenas dentro da mesquita, eu pratico o Islã mais fora da mesquita do que dentro da mesquita. É o que toda religião deveria fazer e infelizmente não faz, né? Sim. Lá dentro é uma coisa que lá é muito fácil. Muito fácil. Eu mostrar que eu sou muçulmano, que eu rezo, que eu estou ali, mas que eu quero ver na sociedade, como que eu me comporto na sociedade. O profeta Muhammad, ele veio para aprimorar a boa conduta. Esse é o principal, você ter bom comportamento. É isso que vai te aproximar de Deus. E aquilo que falam que todo muçulmano, não seria, eu não gosto muito dessa palavra, né? Você acha que também não, obrigação. Mas é uma conduta. Todo muçulmano deve visitar Meca uma vez na vida. Na realidade, no Islã não existe obrigatoriedade sem capacidade. Então deve haver total capacidade. A pessoa não pode jamais fazer algo se ela não é capaz de fazer aquilo. Então tem que ter condições. Meca, visitar uma vez na vida. O que é Meca? O que Meca é uma cidade na Arábia Saudita. É uma cidade. Ela chama Meca. Sim. Como Barretos. Sim. E ela chama Meca. Isso. E é por isso que não é uma instituição, não é uma mesquita. Meca é uma cidade. A maior mesquita se encontra lá, a mais importante para os muçulmanos. E é uma cidade que tem prefeito, que tem... Sim, é uma cidade normal. Uma cidade normal. Então, engraçado, quando eu via falar Meca, eu imaginava que seria tipo... né? Não, uma cidade comum. É uma cidade. E lá tem uma mesquita. A mais importante é em Meca, a segunda é em Medina, que se situa mais ou menos 400 quilômetros de Meca, onde o profeta está enterrado. E a terceira, mais importante para nós, é em Jerusalém, Al-Aqsa. O profeta Muhammad. Sim. Quem foi esse profeta? Pode associar ele como um Jesus Cristo? Na realidade, para nós, foi o último mensageiro de Deus. Para nós, nenhum profeta é melhor que o outro. Todos são iguais, todos vieram com uma mensagem. Então nós, muçulmanos, acreditamos em todos, é um dos pilares da fé. E ele viveu de que ano a que ano? 570, viveu durante 63 anos. 63, Isso. Morreu e está enterrado lá. Em Medina. E vocês, a palavra não é essa também, me corrija, vocês adoram ele? Jamais, não adoramos nenhuma criatura. Não adoram. Adoramos apenas a Deus. Vocês respeitam. Seguimos os profetas. A palavra é seguir. Eu sigo o profeta Jesus, eu não adoro o profeta Jesus. Entendi. Eu sigo a Virgem Maria, eu não adoro ela. Entendi, mas para você tem um Deus? Sim. E quem é Deus para você? Deus para nós é o ser que é único, não gerou ou foi gerado e nada é comparável a Ele. Ele é o eterno, o absoluto. Quando você pensa em Deus, que imagem vem na sua cabeça? Para mim não tem como comparar Deus com o ser humano. Deus, Ele é onisciente, o sábio, Ele de tudo sabe e Ele determina algo e aquilo acontecerá. Jesus para nós é um grande profeta, enviado por Deus, como Muhammad, como Moisés, como todos os outros. Ele viveu na terra, não morreu para nós, não foi crucificado, foi arrebatado de corpo e alma aos céus e vai voltar no final dos tempos para nós. Quem é o novo profeta? Não existe para nós novo profeta. Existe o último, que é o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. Não poderia surgir outro? Não, depois do profeta Muhammad não vem mais ninguém. Não. O único que vai cumprir a sua mensagem, que ele não cumpriu ainda, é o profeta Jesus, que virá no final dos tempos, como todo cristão acredita. Isso não vai aparecer, de repente... Virá o falso Messias. De repente, você... Sim. Pode ser um novo profeta? Não, para nós não existe. Não existe? Não existe. O selo da profecia é o profeta Muhammad. É um só? Sim. Teve um só? Teve mais de 124 mil profetas enviados. São falsos profetas? Não. Profetas enviados por Deus. E desses profetas o Alcorão cita o nome de 25 deles. E esses falsos profetas seriam quem? Qualquer pessoa que se intitula profeta hoje e que não é elencado nos livros sagrados são considerados falsos profetas. Independente de ser muçulmano ou não? Independente. Entendi. E você, a primeira vez que você foi, foi 2014. 2014. E qual a necessidade de você voltar? Foi um chamamento? Foi um chamado? Ou tudo convergeu para dar certo? Na realidade, a minha obrigação eu fiz a peregrinação, que é uma vez na vida, em 2014. Você fez? Voltar lá... Você poderia não voltar? Não preciso. Mas você pode voltar agora como turista? Sim. Não, na realidade, o muçulmano quer voltar sempre. Sempre? Porque Por quê? é muita... que te encanta lá? Eu vi pelos vídeos que... É muitas bênçãos, ali se reúne
todas as nacionalidades do mundo. Então ali você se encontra com todos os muçulmanos do mundo. Agora tinha 87 países? Na realidade, eu fui convidado para um congresso em Meca. E eu aproveitei para fazer o ritual da minha religião. Você poderia eu já ir estava lá ali. e Eu voltar. poderia ter ido só no congresso e voltado. Não, jamais. Eu vou numa terra sagrada e não vou cumprir o ritual, que eu posso estar ali. Eu vou fazer uma pergunta assim, me entenda bem. Meca, para vocês, é como Aparecida do Norte para o católico? Como o Vaticano, para o cristão. Como Vaticano. Sim. Né? Mas para ficar uma coisinha Sim, mais barata, mais nacional, nós, uma coisa mais em conta, seria Aparecida. Seria. Que quando a pessoa vai lá, ela se sente renovada, ela participa de cultos, mas seria como o Vaticano, então, uma cidade, um lugar respeitado, em que... E 2014 você foi de um jeito e você voltou como? Tem que voltar melhor, para ela surtir efeito na sua vida. E qual a característica do Gerard em 2014? Totalmente diversa, porque na peregrinação, como eu disse, você simboliza, é o teatro do que será o dia do juízo final. Então ali você se desapega de todo qualquer materialismo e ali você está, eis-me aqui meu Senhor, é o que você fala, eis-me aqui meu Deus. Então você adquire paciência. Porque é muita gente, nós estamos falando a peregrinação menor de 4 milhões de pessoas e no Lá Hajj... ensina você a trabalhar tudo isso, Sim, paciência, caridade, adoração, aprimoramento, você voltar mais para Deus. Mas tem que ir lá para aprender isso? Aqui não daria para você trabalhar tudo isso? É um privilégio estar lá, tanto é que não é obrigatório. Não é obrigatório. O muçulmano que não tem condições financeiras, ele não vai. Nenhuma. No Islã, há 5 pilares. Um é adorar a Deus, um é fazer 5 orações diárias, um é jejuar no mês do Ramadã, que nós passamos, um é pagar a caridade, que é o imposto, e um é peregrinar a Meca uma vez na vida. Só isso. Desses 5 pilares, nem todos os muçulmanos vão praticar. Alguns vão praticar todos, porque depende de condição, e outros não. Por exemplo, o pobre não vai pagar o imposto. Deus não vai querer tirar do pobre para dar para o rico. Então o rico dá e o pobre recebe, que é o imposto, que nós chamamos de purificação. Peregrinar a Meca detém o quê? Condição física e financeira. Claro. Pegar avião, ficar em hotel. Você não pode deixar sua família desamparada e querer viajar lá para fazer o ritual e a sua família passa necessidade. Então, o Islã é equilíbrio. A pessoa tem que praticar algo de acordo com as suas condições. Bom, eu estou conversando hoje com o Gerard, que sempre é um grande prazer, sempre é muito prazeroso e muito proveitoso você estar aqui, porque a gente aprende muita coisa. Desculpa se eu faço perguntas, às vezes, que para você, fala, nossa, mas que pergunta idiota. Não, é normal. É que nós somos, assim, leigos nesse assunto, Normal. né? Bom, aí você foi a convite lá e quer botar alguma foto, alguma imagem, alguma coisa? Daqui a pouquinho? É porque às vezes tem alguma foto que ele quer daqui a pouquinho, então. Aí você foi e dessa vez que você foi, você voltou melhor em que sentido? A gente sempre ganha experiência, né, Arnaldo? Que nem eu tive a honra de ser eleito presidente de uma associação nacional de juristas Isso islâmicos. É muito importante, né? É uma associação que foi criada. Você é presidente duas vezes já. Presidente da Mesquita há 4 anos. Isso. E agora você é presidente? Da Mesquita há 8 anos já. Há 8. 4 mandatos. 4 mandatos, E você agora foi eleito presidente? Da Associação Nacional de Juristas Islâmicos. São advogados, juízes, promotores, muçulmanos. Olha, que interessante. E aí eu fui convidado para representar a NAGE, que é a associação, neste congresso em Meca. E quanto tempo durou sua viagem? A viagem durou 8 dias. Nós ficamos 3 dias em Istambul, trocando informações com advogados em Istambul, na Turquia, e conhecendo também, reconhecendo, voltando lá, uma cidade maravilhosa, e em Meca 5 dias. O congresso durou 3 dias e nós aproveitamos para fazer os rituais lá. Quando você foi no Ramadã? Sim. O Ramadã é? O Ramadã é o 9º mês do calendário lunar que os muçulmanos estão de jejum. Então, a maioria dos peregrinos que querem fazer a peregrinação fora de época escolhem esse mês para fazer. Então,
artistas, jogadores de futebol, muçulmanos, eles estavam todos lá e pessoas de todo mundo também. Quantas pessoas, mais ou menos? 4 milhões, mais ou menos, de pessoas. 4 milhões num lugar num só? local onde você não vê brigas, onde você não vê furto, onde você não vê impaciência. Então, chama atenção isso. Qualquer aglomeração aqui no nosso país, falta tudo. Tem brigas, tem desavenças, tumulto. Então lá as pessoas, por incrível que pareça, não tem como organizar 4 milhões de pessoas. E na peregrinação maior chega a 8. Então, ao mesmo tempo, na mesquita, 400 mil pessoas, em torno de 400 mil pessoas. Saindo e entrando, saindo e entrando. E você foi em jejum, por exemplo? Você foi sem comer nada? Na realidade, quem está de jejum e viaja, ele pode quebrar e repor novamente. Só que eu fiquei de jejum. Você ficou eu fui no avião. E o que é fazer jejum? Jejum é da alvorada até o pôr do sol, nada de comida, nada de bebida. E principalmente o jejum da língua, dos olhos, do ouvido, o jejum do comportamento também. E isso prova o quê? Na realidade, um teste para quê? É uma ordem de Deus, primeiramente, uma ordem que foi prescrita, como ele diz no Alcorão, aos antepassados, então não é uma novidade. Nós jejuamos o jejum na íntegra de todos os profetas que Jesus, Moisés, Abraão, todos fizeram, e nós, quando estamos de jejum, é uma ordem de Deus, primeiro. Depois tem vários ensinamentos, o ensinamento da paciência, o ensinamento da caridade, você sente na pele o que uma pessoa necessitada passa todos os dias, você se aproxima mais de Deus, refreia os desejos, porque quando você está de jejum, você se afasta um pouco dos desejos, então você foca menos na matéria. Então é uma escola, o Ramadã é uma escola que você entra e tem que sair melhor do que você entrou. Você acredita que você voltou de lá agora? Isso quer dizer que você, pode-se dizer que você é um cara 100%? 100% nunca, nós somos seres humanos, Arnaldo. E você, quantas vezes você acha que você vai precisar ir lá para poder se purificar e voltar melhor? Na realidade não é se purificar, porque eu seria hipócrita em querer me repurificar. Então, na realidade, é aprimorar sempre. Aprimorar, eu acho que o termo mais adequado. Mais adequado. Quando Deus puder me dar essa oportunidade, eu quero sempre estar lá. Aí onde é? Aí é a Mesquita Sagrada em Meca. É essa a mais importante do nós mundo. Onde está a Caba, o cubo negro onde tem a pedra negra. O que é pedra negra? A pedra negra é a pedra que veio do paraíso na época do profeta Adão, desde a época dele. Quando ele foi expulso... Adão que você fala é o Adão e Eva. Quando ele foi expulso do paraíso e perdoado por Deus, a pedra, de acordo com os teólogos, com os pecados dos seres humanos, ela era branca e ficou negra. E ela está enterrada aí? Ela está um pedaço num canto da Caba, daquele não cubo. Não tem foto? Não tem. Olha, é uma pedra. Não tem. E tem foto dela, se a gente procurar. E tem um pedaço dela que está ali. Um pedaço dela, porque ela, ao longo do tempo, ela foi se perdendo, quebrando, e ficou uma parte dela. Que fala é o Éden lá? Sim, o paraíso. Jardim do Éden, isso? Paraíso. Aí é no hotel já indo para a peregrinação. Aí você já estava com a roupa preparado, mas não tinha rapado a cabeça ainda. Não. Aqui eu já tinha acabado de fazer as 7 voltas em torno da Caba. Por que 7? Porque na realidade os anjos de Deus, eles circundam o trono dele, a casa maior no paraíso, sem parar, 24 horas. E nós estamos fazendo esse mesmo movimento anti-horário, simbolizando os anjos. Eu vi no filme que você colocou que é anti-horário, né? Anti-horário. São 7 voltas. 7 voltas. E Abraão fez isso quando ele foi ordenado por Deus a reconstruir a Caba, que ela foi demolida ao longo do tempo, teve o dilúvio, e Deus ordenou que o profeta Abraão, juntamente com Ismael, reconstruísse a Caba. Então a maioria dos rituais que nós fazemos em Meca relembra ao profeta Abraão e não uma novidade do Islã. Entendi. Entendeu? Isso aí me chamou a atenção. A fraternidade da oração, a diferença de cores não afeta em nada, porque nós rezamos lado a lado, sem qualquer... Ali o rei e o governado estão juntos. Pobres, estão todos juntos. Estão todos juntos. Ali o artista de TV, quando ele vai peregrinar, ele vai estar ali do lado. O jogador de futebol, Pogba, estava lá. O lutador de MMA, o Khabib, ele não recebe um tratamento especial, um tapete vermelho. Ele pode ficar no hotel melhor, mas na hora da peregrinação ele vai ter que descer e ficar no meio do povo. Eu já vi, por exemplo, em missas com esses padres
Popstar, que tem um lugar especial para artista. Não, ali não. Tipo- O rei de um país, estava lá o primeiro-ministro de um país, ele estava lá peregrinando juntamente. Nós estamos conversando com o Dr. Girard Samuc, ele é advogado, presidente da Mesquita aqui de Barretos há 8 anos, há 4 mandatos e recentemente, em 2017, você foi eleito presidente Da ANAGE, da ANAGE, que é a Associação... Nacional de Juristas Islâmicos. Olha só, esse cara vai ser prefeito de Barretos ainda. Você tem pretensões? Não tenho, não. Nenhuma. Nada. Nunca nem passou pela sua cabeça? Nenhuma. Poxa vida, viu? Primeiro a gente ia ter certeza que você não ia roubar, que você não Deus ia... me livre. Não é? Você não ia roubar, você não ia fazer mal para ninguém, Deus você ia me só fazer o bem só, né? Deus quiser. Poxa vida. Como é que tá a Mesquita aqui em Barretos? Como é que tá a religião? Cresceu, temos novos adeptos, novos muçulmanos aqui, da última vez que você esteve aqui comigo. Graças a Deus, o trabalho continua. A mesquita sempre é aberta a toda a população, novos muçulmanos. Sempre tem um novo querendo conhecer e acaba ficando por ali. O trabalho... Muitos jovens também, né? Muitos, a maioria são jovens. A maioria são jovens. Tem muitos novos revertidos. Puxa vida, que bom. E vocês estão fazendo um trabalho todo social, também continuam, né? Agora no Ramadã vocês recolheram... 140 cestas. 140 cestas, já foram distribuídos para 5 entidades? 6 entidades. 6 entidades. Isso. E pessoas também físicas. O trabalho... E vocês, por exemplo, tem a mesquita e tem na 4 uma casa... Seria uma casa de solidariedade que vocês... Não, na realidade na 4 é o salão social nosso. É um salão social. Isso. Mas vocês fazem um trabalho também de ajudar as pessoas também. Sim. Isso independente de religião. Vocês... Não, tanto é que os beneficiados da cesta são cristãos e não muçulmanos. Olha. Nós fazemos a nossa parte na sociedade, que toda religião deveria fazer. Nós não estamos preocupados com a religião do outro. O Ramadã nos ensinou princípios, valores que nós temos que aplicar todos os dias. Então, esses beneficiados são de maioria cristã. Então, isso nós fazemos já desde que eu cheguei em Barretos e já se fazia muito antes. Sempre foi em feito, outras né? mesquitas no Brasil são feitos com maior escala. Do mesmo jeito também. Tudo da mesma forma. A oração que você faz, quanto tempo, quantas orações por dia você 5. faz? 5? Sim. E, por exemplo, a gente está conversando aqui agora. Se for o horário da sua oração, você tem que parar? Aí depende da situação. Eu tenho um limite para fazer a minha oração. É recomendado que... Por exemplo, a última que você fez? A última acabou. Agora foi a noturna. Às 7h30 da noite. É a última. Agora só às 5 horas da manhã. Só que se o nosso bate-papo fosse às 7 horas... Eu poderia rezar depois. Você poderia eu posso rezar até depois, antes das 5 da manhã. Assim. E aí você reza em qualquer lugar? Ou você tem que ter um ritual? Não, qualquer lugar. Não pode ser locais impuros, como banheiro, cemitérios, não pode rezar em cemitério. Não, só em locais limpos. Eu posso rezar na rua, em campos de futebol, em qualquer local, escritórios. E qual maneira? Você tem que ajoelhar no chão? Sim, quando a pessoa tem a condição, ela tem que ajoelhar, se prostrar, tem movimentos. E aí aquela coisa, virado para Meca. Virado para Meca. E a oração diz mais ou menos o quê? Na realidade tem suratas, capítulos do Alcorão que nós recitamos. E frases que nós falamos, glorificado seja Deus o Altíssimo. Entre um movimento e outro, Deus é maior. E aí se recita a oração de abertura do Alcorão, que é nada mais diz do que em nome de Deus, o clemente e o misericordioso, louvado seja Deus, Senhor do universo, soberano do dia do juízo, guia-nos a senda reta, a que nos agraciaste, não dos abominados. Então é uma súplica com adoração, com louvor a Deus. Então e aí quando você se prostra, você faz súplicas naquilo que você necessita. Então é um conjunto a oração. Oração é o caminho que te leva. Salat, que em árabe significa sila, que é caminho junto a Deus. E uma saudação que vocês fazem é aquela... Salam aleikum. Salam aleikum. Isso. E que o brasileiro fala salam aleikum. Salam aleikum. Salam aleikum, né? A brasileirada. Isso você fala quando você encontra
um muçulmano, Qual? ou você pode me encontrar Posso, e falar isso para normal. mim? Tem muitos amigos meus que me cumprimentam só com assalamu alaikum. Ah, é? Porque o muçulmano não fica falando boa tarde, bom dia. Ele fala assalamu alaikum, que a paz de Deus esteja com você. O correto seria o salá, como é que é? Assalamu Assalamu alaikum. alaikum. Isso. Aí Isso completa, tem o arahmatullahi wa barakatuh, que é a misericórdia e as Nossa, bênçãos quando eu de estou Deus. aprendendo a primeira Isso. parte, ele me vem com... Essa é a completa. É a completa. Que a misericórdia e as bênçãos de Deus estejam com Não você. é comum você encontrar um muçulmano e falar, oi, boa tarde, como é Não, que você eu só tá? falo Não. salam Agora alaikum. uma pessoa que não é da sua religião, Sim, aí eu cumprimento, se ela você não conhece. cumprimenta. Mas meus amigos próximos só falam E, salam alaikum. e esse não é mantra, esse não seria Não, um não, mantra. isso é o cumprimento. Essa saudação é muito forte. É forte, porque você deseja a paz Você deseja a paz para a para a pessoa. Muito bem, nós estamos aqui no finalzinho da entrevista com o Gerard, e sempre quando ele está aqui, eu aproveito tanto dele que eu torço dele, que ele sai daqui, ele precisa se recompor de tanto que eu sugo, né? Mas o que eu sugo de você sai daqui renovado, porque você se renova a cada minuto. Eu teria muita coisa para perguntar para você, porque você é um exemplo, graças a Deus, um exemplo a ser seguido, um cara jovem. Quantos anos você está? 39. 39 anos, olha só que a maioria dos nossos jovens, né? Onde já se viu falando isso, que eu estou com 57, poderia ser seu pai tranquilamente, né? Que idade tem seu pai? 65. Então, tá vendo? Então, quem me dera que a maioria dos jovens tivesse essa personalidade, esse perfil. Eu teria muitos defeitos para falar do ser humano aqui, mas um deles que eu estou, assim, muito incomodado, eu acho que você vai concordar comigo, é a intolerância. Sim. Ninguém suporta mais nada, por exemplo, eu falo, já falo com você, não, mas tem que ser agora. Eu ligo para você, Gerard, você pode atender? Não pode. Não, mas tem que ser agora. E a fila, a gente estava no banco hoje, eu ficava olhando assim, as pessoas se matam para poder furar uma fila, ninguém aguenta esperar, o farol fecha. Você pode ver, já fez esse teste? Sim. O farol abre. É um festival de buzina, ninguém tem tolerância, ninguém espera, ninguém tem paciência, ninguém tem gentileza. O que você tem para falar sobre isso? Na realidade, você tocou num assunto muito sério que está acontecendo, a intolerância em todos os campos, seja ela racial, seja ela religiosa, seja ela com viés político. As pessoas hoje, elas, diante das redes sociais, elas têm muita informação e pouco conhecimento. Postam demais, não sabem o que postam, compartilham coisas que não sabem, copia e cola, na realidade. Então, uma das razões da criação da Associação Nacional de Juristas Islâmicos era isso. Tamanha informação deturpada do Islã, vídeos adulterados, versículos do Alcorão, isso, criação de ligas religiosas falando mal de outra religião, em vez de praticar a sua. Então, nenhum muçulmano está preocupado com o outro, se ele vai se tornar muçulmano ou não. Nós queremos o quê? Praticar a nossa religião, nós queremos dar o exemplo, fazer a nossa parte. E o que nós passamos para eles? Pratica a tua religião. Se você praticar a tua religião, você não vai ter tempo de apontar o dedo para o outro. Exatamente. E aí você vai respeitar a pessoa, a escolha dela, a escolha política dela. Hoje as pessoas, elas estão totalmente imersas na escuridão da ignorância. E se não houver conhecimento, as pessoas vão cair cada vez mais em abismos mais profundos. Então a nossa obrigação é o quê? Passar o conhecimento. A associação, ela vem no preventivo. Quando a pessoa ultrapassar os limites, nós agiremos na forma da lei, para punir de acordo com a lei. Primeiramente, eu agradeço o convite. Para nós é satisfatório, porque as pessoas conhecem muito. É algo que nós estamos numa cidade que elas sequer saibam o que é a mesquita e quem pode ir. Muito obrigado pelo convite. E agradeço a todos os telespectadores que ficaram até tarde ouvindo. A mensagem que nós passamos é mensagem de paz, de respeito, de tolerância, de amor ao próximo, compaixão, que as pessoas se coloquem mais no lugar das outras antes de apontar os dedos. Eu finalizo com uma frase do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, que ele diz: o muçulmano ou a muçulmana é aquele cujas pessoas estão salvas do que a língua dele diz
e do que as suas mãos praticam. Então, as pessoas devem estar seguras da fala errada, da palavra lançada e da agressão também. Paz é o que nós desejamos a todos.